Estamos recebendo aqui com muito prazer e com muito garbo o doutor Paulo Roberto, que já virou uma celebridade. Ele tá aí na mídia, meu amigo, tá na mídia, e ele é o cara não só porque é uma pessoa que tem aí uma agenda lotada e tudo, mas ele tá resolvendo o problema de muitos homens, aqueles homens que muitas vezes são um pouco desleixados com a saúde, né? Não tem uma coragem suficiente, ou então também em decorrência de uma agenda lotada não tem tempo de procurar um urologista para cuidar da sua saúde. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso programa, é um prazer tê-lo conosco aqui na programação do Deixa Eu Te Contar. E só antes de começar, falei aqui com a Elu Batalha, ela falou, olha, esse doutor, ele não trata só homens não, ele trata homens e mulheres. Isso mesmo, gente, eu tava com problema nos meus rins, eu falei, meu Deus do céu, peraí, uma indicação. E toda vez que eu ia procurar ali um médico, eu tô precisando de um urologista, porque foi a recomendação da minha ginecologista, né? E aí eu recebi muito o seu nome, viu? Doutor Paulo Roberto. Então seja muito bem-vindo, fazendo jus aí a esse convite, né? A gente queria trazer alguém de muita referência e o seu nome tava lá no topo do topo, viu? Ah, muito obrigado. Eu fico muito feliz quando eu recebo um convite desse. Quando a Heloísa aí me mandou, Elo Batalha, me mandou essa mensagem que apareceu lá, eu já pensei que era alguma coisa. Sabe, essa mulher tá com pedra no rim, vou logo responder aqui. Aí era o convite para vir ao programa. Hoje à tarde, inclusive, eu cancelei a agenda de consulta porque um convite como esse aqui é irrecusável, né? É uma grande felicidade estar aqui com vocês. E vamos debater aí sobre a saúde, né? Sobre a saúde masculina, também saúde feminina. A gente ontem mesmo estava conversando com os colegas sobre isso, né? Eles falam, rapaz, Paulo, tu consegue falar, se conectar muito fácil com as pessoas. Isso é uma virtude que você tem. Rapaz, pois eu nem percebo isso. Ele é porque às vezes consegue falar a linguagem médica de uma forma que as pessoas compreendem. Então, por isso, às vezes, que tu tá conseguindo ter essa comunicação mais fácil. Então, é uma felicidade muito grande e eu agradeço muito o convite. Sabe, doutor, é que essa qualidade, ela foge da natureza técnica do estudo, né? É a questão do médico que tem a questão da humanização dentro de si, porque muitas vezes o profissional é muito bom na literatura, ele grava tudo, ele sabe tudo, tá antenado com os principais acontecimentos, tratamentos, mas ele não tem aquela habilidade, né, que é humanizada em conversar, entender e explicar, né, o que realmente o paciente tem. E para o homem isso gera um ruído que muitas vezes afasta, né, a gente dessa condição de ir ao médico. Parece aquela receita, Elô, de antigamente que a gente ia no médico, o cara fazia uns desenhos, né? Era nem umas letras. Aí você ficava olhando lá, rapaz, que é isso, aqui? Né? É verdade. E hoje não, hoje já faz no computador, imprime, não tem erro. Esse é um grande desafio, que é um desafio da formação, né? Da formação médica, porque você se aproximar do paciente é um grande desafio. Por exemplo, um urologista. Alguns casos que a gente tem na rotina, né? Vamos imaginar aqui, por exemplo, um diagnóstico que é muito comum no nosso estado, que é o câncer de pênis. Como que você vai comunicar esse problema para um paciente? É muito difícil essa comunicação. Você chegar e dizer para ele diretamente, você tem um câncer, é muito pesado. Então, ter essa sensibilidade de conversar com os pacientes, eu acredito que passa muito pela formação pessoal, pela formação também acadêmica e pela dedicação do profissional em si. Então não é fácil, mas a gente pela empatia, né, doutor? Pela empatia com o ser humano, né? Com o ser humano. É verdade. É uma coisa que eu procuro sempre levar pro meu dia a dia. A gente, por exemplo, pegar um paciente você vai consultar um paciente, às vezes ele só tem o dinheiro daquela consulta, né? E aí eu já tive colega que fez isso. Ele se negou a encaminhar o paciente para um tratamento no SUS. Então, esse tipo de coisa eu acredito que não tira êxito do médico e, pelo contrário, ele está ajudando uma pessoa, uma família. Então, esse é o nosso propósito. A gente vai ajudar o paciente como ele precisar. Maravilha, doutor. Elo Batalha, você me falou de uma experiência sua que começou em procurar um urologista porque estava com problema nos rins. Isso, já estava ali nos finalmente, né? E é interessante a gente falar urologista. Urologista só trata de homem, não tem nada disso, né? É verdade. Por exemplo, as mulheres, quais são as principais causas que elas nos procuram, né? Em primeiro lugar, é muito comum no dia a dia, assim, das mulheres, aquela
incontinência urinária enjoada, algumas mulheres têm que ir correndo ao banheiro, algumas perdem quando estão na academia ou fazendo um exercício, né? Então, esse tratamento quem faz somos nós. Não precisa ir muito longe, né? Como, por exemplo, o exemplo do cálculo renal, quando você pega a incidência desse problema. Incidência é o quê? Quantas pessoas vão ter esse problema? É praticamente metade. Então, o urologista, ele é o médico que cuida da família inteira, podemos dizer assim. O homem que não faz uma rotina, o primeiro médico que ele se consulta é com o urologista. Aí, o que a gente faz? A gente vai fazer um check-up, né? Vai ver como que estão os níveis hormonais, como é que está o colesterol, a glicemia. E aí a gente que tem que identificar aquilo ali e encaminhar. Então, eu acredito que da formação médica, a nossa especialidade é uma das mais completas. A gente atende desde criança ao idoso e de ambos os sexos. Doutor, é muito comum, você falou agora de uma coisa assim, importante, da infância, né? A fimose é um daqueles problemas que tem que ser tratado ali na infância, né? Para que durante a vida adulta não se torne um problema maior. É verdade, inclusive isso já virou uma piada lá no consultório lá. O pessoal diz, rapaz, lá em Grajaú não vai ter mais câncer de pênis. Aí por quê, rapaz? Rapaz, todo mês eu faço 15, 20 cirurgias de fimose de criança lá. Porque antes eles não tinham muito acesso, né? Então eles nos procuram e a gente sempre indica. Por exemplo, uma pessoa que tem uma criança em casa com uma fimosezinha, aí ele fica ali passando a pomadinha, não vai abrir, então ali é um grande problema. Eu já tive paciente com 30 anos que por causa de fimose teve um problema de câncer. Então, lá na cidade, lá eu sou natural de Grajaú, né? Aí o que acontece? Lá na minha cidade a gente atende lá uma vez por mês. É incrível o tanto de gente que tem fimose lá. Aí eu trago pra cá, né? Eu recomendo que eles nos procurem aqui. E vem um monte. Todo mês é 15, 20 cirurgias. Aí meu pai lá vai zerar essa fila. Então, a fimose... Só para entender bem o que é. Essa fimose é aquela dificuldade que o homem tem de higienizar a glande. Então, todo homem que tem, ou a glande está meio avermelhada, ou quando ele vai ter uma relação, fica tendo trauma, saindo umas bolinhas, saindo umas manchas, feridinhas, qualquer alteração desse tipo, eu particularmente acredito que o melhor é ele fazer a retirada daquele excesso de pele, porque o paciente, após esse tratamento, ele vai ter qualidade de vida sexual excelente, nunca mais vai ter problema, então não tem por que ficar sofrendo com isso e ganha um fator de proteção a mais contra problemas como um câncer. Doutor, é muito rápido nessa cirurgia, só um cortezinho, uma rápido ali? Isso, inclusive, é uma dificuldade que a gente tem no centro cirúrgico, porque lá no centro cirúrgico tem protocolos, né? É o protocolo de cirurgia segura. Para você encerrar a cirurgia, tem que decorrer pelo menos 30 minutos. Desde a entrada dele à saída. A cirurgia é tão rápida que a gente faz em torno aí de 5 a 10 minutos que tem que ficar lá 20 minutos parado. Esperando o tempo passar, porque é uma questão de segurança, né? Exatamente. Dizer que fez tudo bem feito, mas é uma coisa tão rápida que a gente fica até, meu Deus, já Mas tem que seguir o protocolo, né, doutor? Tem que seguir o protocolo, mas então é uma coisa muito tranquila. Tá bom. Agora, eu estava aqui pensando, tem esse problema da infância que é muito comum, né, que é a fimose. Qual é um outro problema, assim, que você pode colocar na linha do tempo, assim, por exemplo, na juventude, naquela fase da puberdade? O que ataca os mais jovens nesse período aí, doutor? Se a gente for dividir assim por faixa etária, a gente pode enquadrar os pacientes nessa rodada aí de 15 a 25 anos. Certo. Qual é o grande problema deles? É a descoberta sexual. Isso é uma coisa que eu recomendo que procure a gente. Porque se o paciente não tiver uma boa educação nesse ponto, ele não vai saber como que é uma relação sexual de verdade. Entendi. A gente tem muitos pacientes que têm problema de ejaculação precoce, às vezes não tem uma boa ereção. Por quê? Aí, doutor, será se eu tô com a testosterona baixa? Será se eu tô ficando fadigado? Aí a gente fica... Cara, senta aqui, vamos conversar aqui, deixa eu te explicar o que tá acontecendo contigo. Aí a gente vai, como é que é a tua relação sexual lá? Tu fica muito nervoso, tu consegue... Aí eu dou um exemplo, se tiver aqui com tua namorada aqui, tu vai conseguir ter uma paciênciazinha aqui pra chegar lá, tu já quer. Entendi. E finalmente. Então, é uma educação sexual que a gente faz com esses caras. E eles se querem, doutor? Doutor, isso é muito importante, porque isso aí pode ser uma coisa que a pessoa carrega por toda a vida, né? E outra coisa, dificilmente hoje o pai, né? A figura do pai, o homem, né?
ele tem tempo ou ele tem espaço para sentar com o filho e passar alguma experiência, né? As mães hoje em dia elas são mais eles se confidenciam muito mais com as mães do que com os pais, e as mães também têm pouca experiência sobre isso, né? É verdade. E aí muitas vezes você evita de ir a um profissional procurar informações e tudo, e termina se encaixando ali dentro de um universo cheio de tabus. Com certeza. O que eu observo, né? Quando a menina, ela tá ali na sua descoberta, né, sexual, a primeira coisa que ela faz, até por orientação mesmo da mãe, vou atrás de um ginecologista, fazer um exame ali antes, não sei o que, ou então conversa com a mãe. ou conversa e tal. Agora o homem não tem esse tabu aí, né? É verdade. Outro ponto que eu acredito que atrapalha muito no desenvolvimento, o pessoal, eles tem um ponto que é super interessante, é o desenvolvimento do tamanho do pênis, que é um tabu, esse assunto. E tem muita, como é que eu posso falar? Tem muita lenda no meio dessa história. Tem muita lenda. Aí, em vez de o que é o correto? Procurar urologista para orientar. Vou dar um exemplo para vocês que é até engraçado. O ideal, para quem não está nos ouvindo aí, é que, por exemplo, uma criança vamos supor aí, de 8 a 12 anos, que é o período que o pênis começa a crescer, ele tem que usar ou não cueca? Isso é uma pergunta interessante, sim, não? Sim. Alguém vai parar para pensar isso em casa? Então, tem ou não tem, doutor? Exatamente, é isso que é o ponto. A cueca fica prendendo o pênis, ele tem que ficar solto. Entendi. Facilita o crescimento. Ou seja, 99,9% das pessoas perderam. Exatamente. Perderam a oportunidade. Outro dia eu falei isso para uma mãe lá, ela ficou, doutor, você tá dizendo isso? Deixa o menino sem doutor, cueca. Deixa eu te falar aqui uma coisa, se isso aqui fosse um podcast, ia ser um corte maravilhoso. Eu, inclusive, eu vou recomendar ao pessoal aqui que grave isso, porque o que o senhor está falando é algo que eu nunca tinha ouvido ao longo de toda a minha vida. Tá? E essa informação é informação preciosa. Duas coisas que eu recomendo sempre para quem me procura sobre essa parte do atendimento. A primeira, tem que ter um controle alimentar da criança, porque um dia eu postei um vídeo falando isso, vocês vão ficar impressionados com o que aconteceu. Eu postei um vídeo falando assim: você sabia que a cada 10 quilos que você ganha, o seu pênis diminui 1 centímetro? Aí eu falei, vamos evitar o ganho de peso e tal. Rapaz, esse vídeo deu 30 milhões de visualizações. Meu Deus. Somando, né? TikTok e Instagram. Sim. Então é uma coisa que o pessoal tem muito interesse, né? Então, para as crianças. A gente está transmitindo isso aqui pelo Instagram, não tá? Estamos. A gente quer essas imagens depois, tá bom? Tá bom. Eu até gravei aqui também. O que eu recomendo é que... Repita aí a relação quilos por centímetro. É que evite o ganho de peso, principalmente na primeira infância, porque o açúcar alto, colesterol subindo na infância vai retardar o desenvolvimento do órgão genital, e o acúmulo de peso também dificulta. E por último, o que eu estou recomendando nessa fase, deixa a criança em casa só de sunga, que é melhor, que vai desenvolver melhor. Entendi. O passarinho precisa voar. Samba Exatamente. Compra o samba canção, compra o samba canção pra criança. Bom, que legal, doutor. E assim, tem uma coisa que eu achei muito interessante, você... Não vai deixar teu filho na cueca, rapaz. Doutor, é que o senhor tem assim esse entendimento, né? Essa forma de lidar com a sua profissão, sempre embasado em pesquisas científicas, do que está dentro da literatura, mas entender o cotidiano das pessoas. Isso faz uma enorme diferença. Isso é o que eu falo, que é o atendimento humanizado. E tem uma outra coisa que eu queria perguntar para o senhor. Me diga aqui uma coisa: ainda tem aquele tabu, aquele medo do homem, principalmente aqueles de mais idades, em procurar um urologista, ou esse relacionamento entre as pessoas do sexo masculino e os urologistas, elas melhoraram? É sempre um tabu a consulta do homem. Consultar homem não é fácil. Por exemplo, um homem de, vamos supor, 60 anos. Se ele tem uma queixa, por exemplo, de disfunção erétil, ele vai te procurar, ele não vai chegar diretamente, doutor, eu tô com isso. Não, ele vai chegar lá, doutor, vim aqui fazer um check-up. Já sabe. Saber se tem alguma coisa. Tá certo. Aí você pede os exames e tudo. Aí eu tenho que ter aquela sensibilidade de dizer, mas tem mais alguma coisa que tu queira me falar? Já aconteceu? Aí não, tá tudo bem. Entendi. Aí tu vai, eu falo isso direto pros estudantes, né? Isso agora é a hora de tu perguntar. Tu tem que perguntar, senão ele não fala. Ele foi se consultar por isso e ele não fala. E aí você, e como é que tá a sua relação?
Aí, assim, se fizesse um estudo, né, 80% dizia, doutor, é isso mesmo. Foi por isso que eu vim me consultar. Então, ele vai e mesmo assim não fala a queixa. Imagine aquele que não foi nos procurar. É verdade. Outro ponto, a gente tem um exame na urologia que é muito famoso, que é o exame do toque retal. O toque retal hoje, eu costumo dizer aos pacientes, ele é um exame já para fazer estadiamento de problemas. Hoje você pode fazer um diagnóstico de câncer de próstata sem fazer um toque. Você pode fazer um PSA, uma ressonância, biopsiar direto. Isso é uma conduta. Grandes urologistas no país já estão fazendo assim. Então, por que isso é feito hoje? Para aproximar o paciente de você. É muito ruim você ir no hospital oncológico e ver um paciente morrendo de um problema desse que hoje a gente tem linhas de tratamento de todas as formas. Tá, doutor, agora eu te pergunto aqui, você me falou que hoje tem novas técnicas, tem novos procedimentos, mas qual que é o mais eficaz hoje em dia com a sua experiência? O mais eficaz na luta contra um problema de saúde, de uma forma geral, é quando você consegue fazer o diagnóstico precoce. Todo problema que você consegue fazer um diagnóstico precoce é excelente. A gente sempre dá o exemplo do problema do câncer de próstata, né? Mas hoje eu gostaria de dar um outro exemplo para se ter um dimensionamento de como esse diagnóstico precoce é importante. A gente tem um trato geniturinário, tem órgãos como um todo, como por exemplo, tem a uretra, tem a próstata, tem a bexiga e tem o rim. O câncer mais terrível da nossa especialidade é o câncer de rim. O câncer de rim, ele mata um paciente que não fez diagnóstico precoce em 5 anos. 98% dos pacientes. Então, como é que você vai fazer o diagnóstico precoce de um problema desse? Fazendo exame de rotina, anualmente, um ultrassom de rotina, ultrassom abdominal suficiente. Por exemplo, se você consegue diagnosticar um problema desse inicialmente, você consegue, inclusive, retirar somente o problema e preservar o rim do paciente. E um tumor, por exemplo, de 2 centímetros, se você tira ele precocemente, ele continua com o rim. Mas se você espera ele crescer 5 anos, no final desses 5 anos, esse paciente está morto. Então, a chave do sucesso em qualquer tratamento é o diagnóstico precoce. Como é que você vai chegar no diagnóstico precoce? Nesses tipos de problemas, é fazendo check-up anual. Não custa nada você fazer um exame laboratorial, fazer um exame de ultrassom. Esses exames, particularmente, eu acho muito simples. E de rotina? Então dá para fazer sim, tranquilamente. Alô, Batalha. Vamos desmistificar a questão da vasectomia, né? Porque eu vejo muitos homens só jogando a responsabilidade para as mulheres. Não, vamos ligar que a mulher e acabou a história. Mas hoje não, temos a facilidade aí, né? Tá todo mundo fazendo a vasectomia. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse procedimento. Inclusive, essa semana, no sábado, saiu uma notícia aqui. Eu me atualizo muito pelo G1, né? Eu gosto muito do site, aí eu olho tudo por lá. Tinha uma matéria lá que falava que o número de vasectomias que foram feitas por estado no ano passado. Por exemplo, em Santa Catarina, as vasectomias já superaram as laqueaduras, né? Respeitando as especialidades e tudo, quando você compara as duas técnicas, a vasectomia ela é infinitamente melhor para o casal do que a laqueadura. Então, o casal que está em dúvida se você vai fazer uma laqueadura, como é a laqueadura, que é ligar a mulher, que o povo fala, você vai ter que abrir a barriga, ou então entrar no abdômen, isso é muito ruim. E já a vasectomia é uma cirurgia que você faz mais rápido do que uma prostatectomia, que é da fimosa. Em 10 minutos o cara está estéril. E é feito com anestesia local. E qual é o dado que me chamou a atenção? No Maranhão, foram realizadas 323 vasectomias só. Não foi nem 1.000, enquanto as laqueaduras foram quase 17.000. Qual é o medo dos homens em relação à vasectomia que a gente quer deixar o recado? Primeiro medo, eles pensam que vão ficar impotentes. Não existe impotência relacionada à vasectomia. E o segundo ponto, se vai continuar ejaculando. Isso é um sinônimo de virilidade, a ejaculação. Quando o homem perde a ejaculação, ele se sente para baixo, se sente mal. Então, não se perde a ejaculação. O que se perde é espermatozoide, não vai ter mais ali. Então, esses são os 2 mitos em torno desse problema. O homem pensa que não vai ser mais homem e que vai parar de ejacular. E isso não existe. Fez a vasectomia, como é a recuperação? Eu costumo falar que a recuperação da vasectomia é muito simples. Eu falo para o paciente da seguinte forma: em 72 horas ele já está trabalhando.
Por exemplo, se um paciente, olha, o pior paciente para fazer vasectomia é médico. Pra você entender. Porque ele sabe que é simples. Se eu opero um médico na sexta, segunda ele já tá trabalhando e ele não faz nem o retorno. Eu já operei vários médicos assim, porque eles sabem que é muito simples, eles nem voltam. Doutor, agora mais uma pergunta aqui, inclusive do Rafael, nosso ouvinte, acompanhando a nossa programação, lá no bairro da Coama. Ele perguntou: é reversível a vasectomia? Sim, a vasectomia é reversível. O que a gente recomenda para o paciente é que ele faça um planejamento, né? Que o ideal é que o paciente tenha pelo menos 2 filhos, né? E que ele tenha certeza daquilo, porque a reversão, ela é possível. Qual é o problema que eu vejo na reversão? É que ela pode não dar certo, né? Mas aí tem um outro ponto. Essa questão da reversão da vasectomia é um detalhe importante, mas se você faz uma vasectomia, não necessariamente você fica infértil. Você pode fazer, por exemplo, punção intratesticular, existe isso. Você vai direto no testículo, funciona o espermatozoide e faz a fertilização. Hoje tem essas técnicas, né? Mas, por exemplo, a gente só pensa no homem nesse ponto da vasectomia, que eu considero um erro. Eu gosto de consultar o casal. Se você pega uma mulher, a mulher ficar 10 anos de DIU é muito ruim para essa mulher. Dói, é um desconforto muito grande. Uma mulher ficar usando 10 anos anticoncepcional tem risco de trombose, alterações hormonais que às vezes são até irreversíveis. Então, o casal, eles têm que ter essa colaboração. Não imagina, por exemplo, minha mulher ficando com dor ali a vida toda por causa de um DIU. Então não tem por que não fazer, né? É uma coisa muito boa. Maravilha. Estamos recebendo agora aqui no nosso estúdio para uma entrevista o doutor Paulo Roberto, que é especialista em tratamentos clínicos e cirúrgicos. Ele trata também de câncer de próstata, faz cirurgia de fimose, cirurgia de nefrectomia, não é isso, doutor? Exatamente. Nefrectomia, retirada de cálculo renal, disfunção erétil e também prótese peniana. É o nosso convidado especial. Nesta tarde a gente vai para o rápido intervalo comercial e eu volto aqui reafirmar. Quem tiver alguma dúvida, tiver alguma pergunta para fazer para o doutor Paulo Roberto, pode enviar pelo nosso WhatsApp 991-61-9696. Vamos para um rápido intervalo comercial e já a gente volta com mais Deixa Eu Te Contar, recebendo aqui o doutor Paulo Roberto. No rádio ou no aplicativo, você liga na melhor. Mirante FM. Estamos de volta na nossa programação, trazendo mais um convidado especial nessa tarde de quarta-feira. Tem muita gente aí ligado, participando, mandando mensagens, interagindo conosco, tanto através do nosso Instagram, como também através do nosso WhatsApp. Estamos recebendo aqui no nosso estúdio o doutor Paulo Roberto, que é especialista em tratamentos clínicos e cirúrgicos, trata também de câncer de próstata, cirurgia de fimose, faz retirada de cálculo renal, disfunção erétil e prótese peniana. Está aqui conosco falando diversos assuntos ligados à saúde masculina. E os nossos ouvintes já estão participando aqui da nossa programação. Mais uma vez reforçar aqui o nosso carinho com todos eles. O Marcos Ramos mandou mensagem e também acabamos de receber aqui uma dúvida de um nosso ouvinte, né? Deixa eu pegar aqui o nome dele, o grande Hugo, disse: doutor, uma dúvida, fiz vasectomia, já tô com 1 ano, ainda existe risco de engravidar alguém, doutor? É como a gente estava conversando aqui no intervalo, né? Um paciente faz a vasectomia, ele tem que fazer o espermograma de controle. Se ele tiver feito o espermograma e tiver zerado, é praticamente impossível ele engravidar alguém, né? Aí se ele for um cara assim muito ansioso, ele tá com medo, tá mais ou menos, ele não tá bacana, aí o que eu recomendo é que ele faça o espermograma anualmente. Entendi, né? entendi. Todo ano ele vai fazendo, aí tá zerado, ele fica tranquilo. Tem paciente que é assim, como falei há pouco, mas já tem paciente que fica tão confiante que some. Eita, doutor. E tem muitos assim que eles até evitam, né, relações por conta desse receio. Principalmente a parceira. Se for, tem mulher que tem medo de engravidar. Já teve casal que fez a laqueadura e a vasectomia, pra vocês terem ideia. Pra não ter risco nenhum, né? E também isso é uma questão muito individual, né? A gente um dia estava fazendo um debate sobre isso. Porque é uma questão individual. Por quê? Porque às vezes o casal pode ter um problema, você encontrar outra pessoa e aí você vai querer ou não ter filho com aquela pessoa, não. Ou você está totalmente equilibrado sobre isso, né? Então, esse casal que me falou isso: doutor,
eu não quero mais ter filho e ela não quer mais ter filho. Entendi. E aí ela tem tanta certeza disso que se ela se separar de mim mesmo, assim, ela não quer ter. Então nós vamos fazer os dois. Então, Paulo, você realmente não quer, não. Doutor, agora tem também aquela situação que o cara nunca falou em fazer vasectomia, aí ele já tem mais uns 3, 4 filhos com a mulher, de repente ele chega ali, tá assistindo o jogo, rapaz, eu tive uma ideia, tava pensando em fazer uma vasectomia. A mulher não fica com aquela pulga atrás da orelha, não diz, rapaz, que história é essa? Pois é, esse ponto aí é importante, porque a gente fala, parece que fazer vasectomia é fácil. Mas para você fazer uma vasectomia, existe uma coisa muito chata, que é o preparo. E não tem como abrir mão disso. Como é feito esse preparo para a vasectomia? O paciente, ele tem que ficar 60 dias pensando se é isso mesmo que ele quer fazer. Tá, entendi. Entendeu? E além disso, ele vai ter que assinar um termo no cartório dizendo, olha, eu quero ficar estéril. Entendi. E por último, não antes é brincadeira. Mudou, mas antes a parceira tinha que autorizar também. Hoje não precisa mais. Então, numa situação dessa aí, até o paciente chegar no nosso consultório para fazer a vasectomia, ele já deve ter ouvido muito da mulher dele. Mas por que tu quer fazer isso? Então, é uma jornada longa até chegar na cirurgia. Então, o paciente precisa estar bem consciente e a mulher dele também tem que estar de acordo, porque senão fica difícil. Maravilha. Doutor, agora a Elu estava me falando hoje que existe uma preocupação, né, muito grande hoje com o uso de algumas medicações, e essas medicações que era antigamente uma coisa ligada mais para uma outra situação de saúde, elas começaram a ser usadas com outro propósito, né, para aumentar, né, a virilidade masculina, e já tem gente usando até como estimulante também para exercício físico. Já tem isso, doutor? Sim. Isso é um tópico muito forte hoje. Por exemplo, ontem a gente até teve um debate sobre isso, que é o uso de hormônios e da tadalafila, né? Então, o uso de testosterona e o uso hormonal. Isso daí não é um assunto novo. É bom que se tenha isso em mente. Em 1939, o ganhador do prêmio Nobel de Química foi o cara que conseguiu isolar a testosterona sintética. Então já é uma coisa muito antiga, né? Quando a gente diz para o paciente, olha, rapaz, isso aí não está sendo bom para ti, faz assim, é porque a gente já sabe que o final disso é complicado. O que a gente recomenda que o paciente faça, o paciente que ele quer ter vamos supor, um desempenho físico melhor. Em primeiro lugar, isso depende muito isso é muito subjetivo, né? Porque eu vejo pessoas que eu acho que a pessoa já está muito bem e mesmo essa pessoa não está satisfeita, né? E aí acaba se atingindo. Assim, eu tenho alguns pacientes que eles fazem uso do hormônio e assim, não dá para entender por que a pessoa faz isso, né? Porque para você ganhar uma massa muscular considerável, em primeiro lugar, tem que saber. Quem está ouvindo isso, que usa hormônio, ele sabe. A testosterona, ela tem um valor de referência. O valor varia. Idealmente de 300 a 700. Para você ter um ganho de massa muscular, basta que sua testosterona esteja de 700 a 1000. O organismo vai responder bem. E aí, quando o paciente ele começa a fazer o uso desregradamente, ele vai incorrer em outros riscos, né? Que na verdade já é muito bem documentado, né? Ele tem risco de problemas cardiológicos, tem riscos de problemas hepáticos e outros mais. Então, o que a gente recomenda, quem quer fazer isso, é que faça o acompanhamento adequadamente, né? Porque a gente tem várias formulações para resolver esse tipo de problema. Quando se fala, por exemplo, na disfunção erétil, hoje em dia, o remédio mais vendido do Brasil é a tadalafila. Disparadamente, ela é vendida mais do que dipirona. É um remédio excelente, né? A gente tem que perceber também a questão sexual. O sexo, ele não é somente exclusivamente ereção, né? Tem a questão psicológica. A gente tem estudos já da psicologia que falam que os homens, eles, parece bobagem isso, mas é verdade, já é documentado que o homem hoje, ele tem muita facilidade de se olhar uma mulher bonita, ele vai na internet, ele olha de todo que é tipo ali, então acaba que o que acontece? O estímulo sensorial dele diminui. Então, é tanto que essa geração, a última geração, né, que é a W, né,
ela tem um desempenho sexual menor e uma índice de disfunção erétil maior. Então esses pacientes acabam que eles vão ter que usar a medicação mesmo. Tá. Hoje em dia acontece de ter essa disfunção erétil mais cedo, doutor, porque antigamente? Com certeza, é isso que a gente está falando agora, né? O paciente com 30, 32 anos, assim, já tem um bom índice deles que usam tadalafila. Qual é a vantagem da tadalafila que pode ser utilizada nesses pacientes? É uma dosagem muito baixa. Uma dose de 5 miligramas no paciente que é a menor dose, né? Que a gente conhece, a formulação menor. Num paciente de 30 anos, rapaz, isso aí é igual tu encher o tanque do carro e cair no mundo, vai dar certo. Então eles ficam muito confiantes. Então é por isso que o pessoal adere. Tem efeito colateral? Os efeitos colaterais, vou até ensinar vocês como cortar o efeito colateral da medicação, quem precisa. Olha, mais outro corte. Vixe, vamos lá. Como é que faz? Não tenho a mínima ideia, doutor. Não tenho a mínima ideia. Inclusive, a minha mulher, ela me critica muito nisso. Ela disse assim, rapaz, tu entrega tudo muito rápido. Tem que ter uma cerimôniazinha. Não tem isso não, eu ensino mesmo. É isso aí. O paciente, o que eu recomendo pro meu paciente jovem que vai tomar a tadalafila, é que ele tome a tadalafila com duas formas. Que ele use um Tardifosset junto, porque eu tenho a arginina, ela é precursora de óxido nítrico, dá mais potência ainda. Junto com um copo de café. Tá certo. Porque a cafeína, ela é vasoconstrictora. Deixa eu anotar aqui, doutor, deixa eu anotar aqui essa forma. Então, esse paciente, isso é uma grande verdade. Quais são os 3 efeitos colaterais que incomodam o cara? Em primeiro lugar, dor de cabeça, dá uma leve dor de cabeça. Congestão nasal, fica com aquele nariz meio irritado. E dor nas costas. Ele tomando ali uns 100 ml de café com ingestão já corta esses efeitos colaterais. O cara fica com a máquina. Entendi. Boa, doutor. Foi boa essa dica. Vou passar aqui perto da equipe aqui, viu, doutor? Todo mundo tá aí já com um copo de café na mão, já sabe. Eita, vai aumentar. Quem pegou essa bolsa pra anotar foi ele, eu. Inclusive, é por isso que o pessoal tem dito que o café tá mais caro. Muito aí? Bom, doutor. Tem uma pergunta aqui de um ouvinte, deixa eu pegar aqui o nome dele aqui, é o Johnny Vidal. Boa tarde, gostaria de perguntar sobre a varicocele. Varicocele, né? A varicocele é uma situação muito chata, né? O paciente tem o que é a varicocele? Para conceituar para quem está ouvindo. Quem tem a varicocele, ele tem o testículo. Ele tem umas veias dilatadas no testículo. Então, não é uma veia comum. Ela aparece mesmo, fica tipo uma tortuosidade. Então, essa veia, ela gera no paciente 3 riscos, basicamente. O número 1 é o mais famoso, é o risco dele não conseguir ter filho. O segundo, dor crônica no testículo. E o terceiro é a diminuição da produção de testosterona. Então, quem tem varicocele, a gente recomenda que procure o urologista para fazer o tratamento. Interessante. Eu tô vendo aqui no seu perfil, aliás, pela rede social você é extremamente atuante, né? Assim como aqui no rádio, gente, ele vai falando, vai discorrendo sobre os assuntos, e eu tô vendo aqui que teve várias curtidas no post que você fez sobre a hiperplasia prostática, né? Se tem cura. O que é a hiperplasia prostática? Explica pra gente se tem cura, né? Pois é, esse Instagram aí, até outro dia eu descobri uma coisa muito interessante no nosso perfil. Os vídeos de 20, 30 minutos, eles têm uma visualização muito alta, porque o pessoal, eles gostam de aprender sobre isso, né? A hiperplasia prostática benigna, ela é o aumento benigno da próstata, né? O paciente vai ter problemas para urinar, ele vai ficar acordando muitas vezes à noite para ir ao banheiro, né? São basicamente sintomas urinários. Qual é a grande confusão que se faz em torno da hiperplasia prostática benigna? Os pacientes não conseguem diferenciar hiperplasia prostática benigna do câncer, né? O câncer é uma coisa e, interessante, o câncer é assintomático. Por isso que precisa fazer o rastreio. Já a hiperplasia prostática benigna é uma doença benigna, como o próprio nome fala, mas dá muito sintoma. Então o paciente fica pensando, se essa confusão é uma confusão muito grande, a gente tem que orientar por isso. Doutor, agora eu te pergunto aqui uma coisa, é comum, por exemplo, o cidadão tem aquela coisa de passar o dia inteiro bebendo água. Naturalmente, antes de dormir, ele vai, até para manter o organismo saudável, né, hidratado, ele vai beber uma água. É normal ele acordar durante o período da madrugada para urinar e retornar para dormir? Certo. O nome disso científico é noctúria, né? Ou nictúria, é acordar à noite para ir ao banheiro. Uma vez é normal. Até 2 a gente considera, porque às vezes o paciente pode estar tomando um diurético, que é medicação de pressão.
Já, se ele está acordando com muita frequência, 3, 4, 5 vezes à noite, isso já está repercutindo mal. Então ele deve estar tendo alguma alteração ali no trato urinário inferior. Tudo bem. Uma ou duas é normal. A gente pode considerar assim. Mais alguma pergunta, Elô? Vamos falar aqui desse post que fala sobre o funcionamento da prótese peniana, né? Para aí, é um assunto polêmico. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai para um rápido intervalo comercial. Bora. E a gente volta já, dá tempo pessoal ficar aí acompanhando. Repete a pergunta, Elô. Olha, Gia, eu quero saber tudo sobre a prótese peniana, que eu tô vendo aqui que nos comentários. É um assunto polêmico. Nos comentários, prótese peniana, aí fica todo mundo... Ei, rapaz, que não isso? desliga o rádio, cara, não vai nem desligar, porque daqui a pouquinho o doutor Paulo Roberto vai estar mais uma vez com a gente aqui falando sobre isso. Daqui a pouquinho, aqui no Deixa Eu Te Contar. Mirante FM. Estamos de volta na nossa programação, desejando uma ótima tarde para você. Que bom contar com a sua audiência, você que está acompanhando o nosso programa, tanto através do rádio, como também através da internet, através também do nosso aplicativo com imagens. Neste momento também estamos no nosso Instagram, @Mirante FM, você pode acompanhar. Estamos recebendo aqui o doutor Paulo Roberto, que é um urologista com especializações em que, Elô? Olha, temos aqui tratamento clínicos e cirurgias, câncer de próstata, cirurgia de fimose, cirurgia de nefrectomia, retirada também de cálculo renal, de disfunção erétil, prótese peniana. Ele atende aqui em São Luís em 2 lugares, ali na Urocentro, que fica localizada na Avenida Alexandre de Moura, Apicum, e também no Hospital São Domingos, Avenida Jerônimo de Albuquerque. Doutor, agora a gente vai voltar a falar sobre aquele assunto polêmico que a gente estava falando lá no bloco anterior. Repete aí, Elô. Eu vou repetir isso aqui antes do doutor Paulo Roberto ir embora, a gente tem que repetir a receita aqui do... tem vários pedidos Olha, aqui. Gente, a gente foi pro intervalo comercial e o pessoal começou a mandar mensagem aqui, falou assim, diz pra ele repetir, WhatsApp, a fórmula mágica do sucesso, café depois de quanto tempo? Já ele responde, né? Ou já faz agora, Nilo? O que você diz aí? Eu não sei, eu vou dar, a gente poderia deixar só pro final. Só pro final, então vamos segurar a nossa audiência, vamos segurar a audiência. Vamos lá. Vamos falar aqui desse assunto, porque eu tava aqui marocando nas redes sociais dele, né? E teve muito comentário em relação à prótese peniana, né? Quem que pode usar, como é que funciona, existem quais tipos ou é só um tipo? Diz pra gente. O comentário mais engraçado dessa postagem da prótese peniana foi uma seguidora que disse assim: agora eu entendi porque o Amado Batista casou com aquela mulher lá. Aí eu fiquei, rapaz, realmente. Hoje é um tratamento perfeito. Porque o que acontece? A gente tem a linha de tratamento. Quando chega na prótese, a gente tem a prótese. A prótese ela é dividida em 2 próteses. Que é a prótese rígida. Como é a prótese rígida? O paciente vai ficar com o pênis sempre ereto. E ele organiza ele dentro da cueca. É assim mesmo que funciona. Já a prótese maleável, a inflável. A inflável é muito interessante. Eu acho que todo mundo deveria ter a oportunidade de olhar isso. Pelo menos conhecer. Você faz a cirurgia da seguinte forma: preenche o pênis com a prótese e é incrível. O cara coloca um balãozinho dentro do testículo, assim, de trás. Então, é tipo como se fosse um botão mesmo. E não dá pra perceber. Aí ele tá ali, no bem bom, aí na hora de usar, ele vai lá. Discretamente. Não é perceptível. Ele dá umas 3 apertadinhas e fica ereto. É mesmo, doutor? É uma coisa de cinema. Rapaz, que tecnologia, viu, doutor? Tá vendo aí? E o mais engraçado desse, assim, resolve o problema. Resolve mesmo, né? O que é que tem que se saber sobre isso? O paciente tem que ter a indicação para colocar, né? Um paciente, por exemplo, que fez um tratamento de diabetes ou de um câncer de próstata, ele não fica mais com esse tipo de problema. Entendi. Né? Entendi. A gente pode colocar uma prótese. Isso é um tratamento disponível para todo mundo que precisar. Antes não se tinha esse tipo de problema, mas hoje a gente faz questão de levar adiante, porque me parte o coração quando eu consulto um homem que diz: rapaz, doutor, não tenho mais relação e desisti. Entendi. Cara, entendi. Não tem fazer isso. Entendi. Então, é tratamento de primeira linha, de alta qualidade, e eu recomendo a todo mundo que precisar. Total praticidade.
Exatamente. Atende, faz Bluetooth, tudo, o negocinho, pode fazer. Ainda mais com esse botãozinho. Aí um dia, vocês vão acreditar nisso. Posso ter um cara. Doutor, eu tô vendo que você tem um carinho tão assim, enorme em falar dessa técnica, doutor. Você tá muito feliz com o resultado dela. O resultado tá? dela é impressionante. Rapaz, deixa eu te contar uma coisa aqui. Teve um cara que foi consultar comigo e ele disse assim: doutor, eu tô com um problema com a prótese. Aí eu fiquei: como assim, rapaz? Isso não dá problema. Aí ele disse: eu tô com ejaculação precoce. Não, rapaz, não tem problema. Isso aí não vai amolecer. Fica com isso aí. Vai quantas vezes tu quiser. Então, a saúde sexual, ela é uma coisa muito impressionante. E tem muito a ver com a autoestima da pessoa, né, doutor? Você falou de uma coisa muito interessante, porque é uma coisa que provoca, assim, uma tristeza profunda no homem quando ele não consegue mais ter aquilo que ele achava, assim, que era uma coisa, assim, fundamental dentro da relação dele com sua parceira. Deixa eu contar um negócio pra você que vocês podem nem acreditar. Tem um dado que eu já constatei, e a gente tem até feito esses levantamentos. Existe um alto índice de abandono de homens por disfunção erétil. Entendi. A mulher larga o cara. O cara impotente, a mulher vai embora. Vai embora. O cara fica só. Vai embora. Depressivo e tudo. E eu consulto isso todo dia. Eu entendo. Então, é por isso que a gente tem que levantar a bandeira. Aí depois conhece o doutor Paulo Roberto, dá a volta por cima, tá vendo aí? Doutor, você falou aqui ainda há pouco que tem uma coisa que é um fator determinante nessa equação que muitas vezes gera como é que eu posso dizer, a impotência sexual de uma forma muitas vezes precoce, né? A questão do estresse, ela é um fator que precisa também ser tratado, porque muitas vezes você vai lá no profissional, no urologista, faz todo um tratamento, mas você tem uma carga diária de estresse tão grande que aí não tem motivação nenhuma mais, né? Rapaz, esse negócio aí é uma coisa impressionante. Porque a gente escuta todo mundo falando, o estresse, e pensa que é algo que não existe. Exato. No organismo, quando você tem um alto nível de estresse, se libera um hormônio no corpo chamado cortisol. O cortisol é o hormônio do estresse. Ele estando alto, cai a sua serotonina, cai a dopamina, cai a testosterona e o nível de estresse intracelular no paciente é extremamente alto. Então, o estresse do dia a dia, ele tem impactos extremamente negativos no homem. É tanto que hoje é um erro médico você considerar que a disfunção erétil é somente dependente da testosterona. A gente tem pacientes com testosterona muito boa que ainda tem esse tipo de problema por causa do estresse. Então, qual é o remédio contra o estresse do dia a dia? A gente recomenda boa alimentação, atividade física, dormir melhor, que o paciente vai ter uma proteção a mais. Mas, inclusive, quando se vai fazer a dosagem da testosterona, a gente recomenda que o paciente faça nas primeiras horas da manhã, porque após esse período aí de 10, 9 horas da manhã, o cortisol já começa a subir e já derruba esse hormônio. Então é uma coisa terrível. Doutor, para encerrar, a gente vai fazer agora o seguinte: a gente já recebeu aqui mais de 1.200 solicitações dessa fórmula mágica que vai ajudar as pessoas após o uso, né, da Tadalafila. Ele disse: pelo amor de Deus, eu não aguento mais esperar. Por favor, doutor, repita a fórmula. Pois é, mas isso aí é verdade. Cientificamente falando, só para entender bem isso, eu gosto que meus pacientes saiam sabendo a fisiologia do problema. O Tadalafila, ele é um vasodilatador. Então, se você tá normal e vai tomar um Tadalafila, por exemplo, numa aventura, para evitar os efeitos colaterais, você tem que fazer uma vasoconstricção nos vasos. Como é que você vai fazer isso? Tomando a Tadalafila de 5 antes da relação, junto com uma xícarazinha de café e um Tarde Fossé associado. Aí fica como pronto. Aí o homem fica, como diz lá no interior, fica invernizado. Recebemos aqui com muito prazer o doutor Paulo Roberto, que além de ser um grande especialista, um profissional assim de mão cheia, um dos mais requisitados e mais relevantes. A gente tem aqui um enorme prazer também pelo seu bom humor, pela sua simplicidade, pela sua forma de trabalhar, entender também o lado humano de cada pessoa que procura o senhor e que atende também o público feminino, não é isso, doutor? É verdade. A gente atende o público feminino, como a gente já falou, o nosso público ele é dividido, né? Temos crianças com problema de fimose, criptorquidia, né? Nas mulheres
cálculos renais, incontinência urinária e outros mais, né? E também o principal fator que leva as mulheres no nosso consultório, que a gente não falou aqui, né? Mas, assim, acaba que é muito rápido, são as infecções urinárias, né? Uma cistite, por exemplo. Caramba, isso aí é terrível para o paciente. Então, as mulheres que têm esse problema de cistite, a gente recomenda que nos procurem, porque só para encerrar esse ponto, a gente vai encerrar com infecção urinária, que é incrível, né? A infecção urinária numa mulher, eu hoje classifico como se fosse uma pneumonia. É triste demais. Se não resolver, é sofrimento. Então, esse é o caso que vai levar as mulheres principalmente ao nosso consultório. E a gente consegue resolver, né? E também fica aquela amizade, fica acompanhando. Outro, já no homem, é tudo. Tudo que o homem se sentir mal, ele vai procurar o urologista, porque qualquer sintoma fora do normal, pode nos procurar que a gente vai Maravilha. resolver. E que bom que a gente teve aqui um profissional que entende desse aspecto do homem, né? Faz também um atendimento com as mulheres, crianças. Você me falou desse trabalho bacana que você faz, que uma vez vai lá à sua cidade, Grajaú, atender as pessoas, e espero que a gente tenha uma oportunidade de trazê-lo novamente aqui, porque foi muito boa essa entrevista, muito relevante e gerou aqui uma audiência incrível. A dúvida aqui dos nossos ouvintes aqui são grande parte esclarecidas com as suas boas respostas, e a gente vai ficar mais uma vez aqui aguardando a sua presença em nosso estúdio, tá bom, doutor? Sempre que precisar, pode nos convidar, que a gente vem sempre com um grande prazer. Eu acredito que o médico, além de ter a função de curar uma doença, ele também tem que ser um amigo do paciente e, por último, tem que ser um formador de opinião, porque saúde se constrói com informação. Maravilha, doutor. Perfeito. Muito obrigado. Você tem uma Páscoa maravilhosa. Elô. Só rapidinho, só recapitular onde ele atende, tá, gente? Urocentro, fica em frente ao Parque do Bom Menino, né? Exatamente, na frente da parada de ônibus. Pronto, Urocentro, e também no Hospital São Domingos. Isso. Segue lá no Instagram, que é @urologistadr, né? Doutor Paulo Roberto. Ficou bom, rapaz. Dei sorte que ainda tinha isso aí na época que eu fiz, né? Já pensou se não tivesse? Valeu. Muito bem, finalzinho aqui de mais uma boa entrevista na nossa tarde. Elô Batalha, eu fiquei muito feliz com essa reportagem, aliás, com essa entrevista aqui e com a participação dos nossos ouvintes que estão ainda no Instagram. Ainda estão. Maravilha, Valeu, gente. maravilha. Obrigada. Pessoal cobrando aí quando é que ele vai voltar novamente. Com certeza vai voltar, viu? A gente Que teve hoje aqui uns cortes rendeu. bem legais, né? Com certeza. Valeu, doutor. Um abraço. Muito bem. Vamos para o rápido intervalo comercial e já a gente volta com os minutos finais da nossa programação. Deixa eu te contar.